Olha, vamos direto ao que interessa. A gente vai dar uma olhada em como o equilíbrio de poder no mundo mudou completamente desde aquele muro caiu lá em Berlim. Como é que a gente saiu de um planeta com duas superpotências para essa complexa teia de poder que a gente vê hoje? Pensa só, 1989, um muro vem abaixo em Berlim. E com ele, não foi só o concreto que ruiu, não. Foi um sistema inteiro. Um sistema que partiu o mundo em dois por 45 anos. Acabava ali a ordem bipolar, aquela disputa épica entre Estados Unidos e União Soviética. E a promessa, naquela época, parecia muito boa, né? Uma nova era de paz. Afinal, o grande conflito ideológico tinha terminado. A expectativa era de uma estabilidade global que o mundo nunca tinha visto. Mas a realidade se mostrou bem mais complicada. Sabe, esse otimismo todo foi tão forte que virou até uma tese famosa, a do fim da história. A ideia do Francis Fukuyama era basicamente a seguinte: pronto, a democracia liberal venceu. É o sistema final, o ponto de chegada. A grande competição de ideias tinha chegado ao fim. E tudo aconteceu numa velocidade impressionante. Começou lá em 85, com Gorbachev tentando salvar o sistema soviético com a glasnost e a perestroika. Mais transparência, uma reestruturação da economia. Só que, ironicamente, essas reformas acabaram acelerando o fim de tudo. O controle de Moscou afrouxou e, de repente, um monte de nacionalismo que estava ali quietinho despertou. E aí, no último dia de 1991, puf, a União Soviética simplesmente deixou de existir. Beleza, a União Soviética acabou. E agora? Qual era o plano? A resposta que todo mundo dava na época era a nova ordem mundial. A visão era de um mundo sem aquela rivalidade pesada, um mundo mais cooperativo. Os conflitos seriam resolvidos por uma coalizão de países, liderada pelos Estados Unidos, com o selo da ONU. E essa ideia de uma liderança americana nos leva direto para os anos 90, um período que ficou conhecido como o momento unipolar americano. Foi, de fato, uma década de poder incomparável dos Estados Unidos. Pensa bem, sem a União Soviética para fazer um contrapeso, o mundo virou mesmo um lugar unipolar. A gente tem que voltar lá na época do Império Romano para achar um período em que uma única potência detinha uma influência global tão grande e tão incontestável. E não era só uma questão de força militar, viu? Era um domínio em todas as frentes. Na política, eram eles que davam as cartas no cenário internacional. Na economia, bom, Wall Street era o centro do universo. Militarmente, nem se fala, era um poder sem igual. E na cultura? Filmes de Hollywood, música pop, o jeito americano de viver se espalhava pelo mundo todo. Só que essa ordem toda, que parecia que ia durar para sempre, logo ia enfrentar um tipo de desafio completamente novo. As primeiras rachaduras começaram a aparecer na estrutura. Na superfície, parecia que nada podia abalar esse poder. Aquelas ameaças que o mundo conhecia, de guerras entre países e tal, pareciam coisa do passado. Mas, nas sombras, um outro tipo de perigo estava crescendo. Um perigo sem bandeira e sem fronteiras. E aí fica a pergunta que ia definir o começo do século XXI. Como é que se luta contra um inimigo assim? Um inimigo que não tem um país, não tem um exército formal, que não respeita fronteira nenhuma. Tudo o que se sabia sobre guerra e defesa estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. 11 de setembro de 2001. Esse dia mudou tudo. Foi o dia que desafiou a superpotência e mostrou que até a nação mais poderosa do mundo era vulnerável. E vulnerável a um tipo novo de ator. A agenda global virou de ponta cabeça. A conversa não era mais sobre conflito entre estados, mas sobre a chamada guerra ao terror. Então, o próprio conceito de conflito se transformou. O foco saiu daquelas velhas ameaças da Guerra Fria, exércitos, tanques, mísseis, e foi para um conjunto de ameaças assimétricas, coisas que não jogam pelas mesmas regras. Terrorismo globalizado, crime organizado que opera em vários países ao mesmo tempo e, claro, a crescente arena da guerra cibernética. E aqui tem um ponto muito importante. Enquanto o Ocidente estava completamente focado nessa guerra ao terror, do outro lado do planeta, uma outra potência passava por uma transformação silenciosa, mas histórica. Era hora de o mundo prestar atenção no desafio do dragão. Para a gente entender a China de hoje, vale a pena olhar para a história do seu líder, o Xi Jinping. A trajetória dele meio que espelha a da própria China. Imagina só, na Revolução Cultural, o pai dele foi expurgado do partido e ele, ainda um adolescente, foi mandado para um vilarejo pobre para fazer trabalho forçado por 7 anos. Uma experiência dessas, com certeza, molda a visão de mundo de qualquer um.
E daquele exílio político, ele subiu até se tornar simplesmente o líder mais poderoso da China desde o próprio Mao Zedong. E quando ele chegou ao poder, não foi para brincadeira. Ele deu início ao que muita gente chama de Terceira Revolução da China. E o que é essa terceira revolução? É um plano bem amarrado de 4 passos. Primeiro, centralizar o poder, concentrando tudo no Partido Comunista e, claro, nele mesmo. Segundo, ativar o Estado, aumentando o controle do governo sobre a economia e a sociedade. Terceiro, restringir a influência estrangeira para proteger a China de ideias ocidentais. E, por último, o quarto passo, projetar o poder chinês para o mundo todo, expandindo a presença econômica e militar deles em todo lugar. E um exemplo absurdo dessa projeção de poder é a chamada Iniciativa do Cinturão e Rota. A gente está falando de um investimento estimado de US$ 1 trilhão. É um número que a gente nem consegue visualizar direito. E esse mega projeto de infraestrutura não é só sobre construir portos e ferrovias. A jogada aqui é redesenhar o mapa do comércio mundial, com a China, claro, bem no centro de tudo. Ok, então a gente passou pelo momento unipolar, viu a ascensão de novos desafios, novos jogadores. Como é que fica o tabuleiro de xadrez global hoje em dia? Qual é a real estrutura de poder do nosso mundo? E a verdade é que não tem uma resposta fácil. Não existe um consenso. Tem gente que diz que o mundo ainda é unipolar, com os Estados Unidos dominando, mas com mais desafios. Outros dizem que não, que agora é multipolar, com vários centros de poder. Tem também quem acha que a gente está entrando numa nova Guerra Fria, só que agora é entre EUA e China. E claro, tem a turma que acha que a gente está aí no meio do caos, numa grande transição, sem ordem nenhuma definida. A única coisa que dá para dizer com certeza é o seguinte: a velha ordem já era. E uma nova está sendo construída, bem debaixo dos nossos narizes. O equilíbrio do século XXI ainda está sendo definido. E a grande questão que fica no ar é: qual será o futuro do equilíbrio de poder global? O próximo capítulo da história? Bom, ele está sendo escrito neste exato momento.